Você acredita que uma pessoa merece uma segunda oportunidade? Esse é o tema de hoje. Nós vamos aprofundar a salvação, a segunda oportunidade, o meio que Deus usou, que Deus usa para resgatar aquele que erra. Está no ar, Escola Bíblica. Boa noite, tudo bem com você? Como foi seu dia? Como é que estão as coisas aí em casa? Tá tudo bem? Mais ou menos? Então vamos juntos, nesses próximos minutos, estudarmos a Palavra de Deus e aí encontrarmos nela esperança para a nossa vida, para podermos olhar para o amanhã, mesmo que hoje não esteja fácil, mas olhar para o amanhã com boa perspectiva, porque em Deus sempre existe a boa perspectiva. Sempre é muito bom ter a sua companhia, obrigado por você estar ligado com a gente. Você acompanha esse programa também pelo YouTube da Novo Tempo e também pelo Facebook. Obrigado a você que tem estado com a gente e tem atendido o nosso apelo aqui, o nosso convite, neste mês especial em que você que é um anjo da esperança está colaborando, está fazendo a sua doação para que a gente consiga produzir um novo estudo. E eu tenho falado que nós temos aqui na Novo Tempo um departamento, que é a Escola Bíblica, que produz, eu tenho aqui alguns dos estudos que nós fornecemos gratuitamente para os nossos telespectadores. Tudo isso é possível graças aos anjos da esperança. Quem são eles? Ou talvez quem seja você, né? É você. Você que faz a sua contribuição mensalmente. E se você ainda não é um anjo da esperança e deseja fazer a sua doação, nós não temos comerciais aqui na TV. E a gente consegue realizar o nosso trabalho e a gente consegue produzir, enviar esses materiais gratuitamente, porque você é um doador. Se você ainda não é, você pode ser, está aí na sua tela. Você que é um anjo da esperança, você que não é só ligar para a gente agora. Tem alguém para te atender, tá? 0 operadora 12 21 27 30 30. Você também pode fazer um pix pela nossa chave, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. Nós estamos pedindo essa doação especial, única, porque nós estamos... Está aí na tela? Então tira uma fotinho, porque eu falei bem rápido, tira uma fotinho, enquanto você vai me ouvindo, assistindo o programa, você pode fazer a sua doação. Porque nós queremos produzir um novo estudo e queremos atingir 50 mil telespectadores, ou 50 mil lares. E isso é possível, sabe quanto que custa uma produção de uma revista dessa, de um estudo, até chegar na casa do nosso telespectador? Apenas R$5. Então faça o cálculo, dentro das suas condições, e venha com a gente, porque a Escola Bíblica não é só o nosso programa, a Escola Bíblica é um departamento que tem o objetivo de oferecer sempre o melhor. Vamos juntos nessa? Vamos fazer a diferença? Vamos nos unir para que pessoas conheçam a mensagem de salvação, mensagem de esperança, orientações educacionais. Nós temos aqui vários temas que a Escola Bíblica oferece, tá bom? A gente conta com você. Agora é o momento de nós orarmos mais uma vez e eu quero hoje resgatar o nosso momento de oração, orando especialmente
pelo conflito que acontece entre Rússia e Ucrânia e em outros países que a gente tem guerras que vêm se arrastando, como no Afeganistão, como na Síria, como na região norte da Etiópia, como no Iêmen. Então, vamos orar por aquelas pessoas que talvez nessa noite não vão conseguir dormir em paz. Eu quero convidar você para juntos dirigirmos o nosso pensamento a Deus e, é claro, nós vamos orar pedindo iluminação ao estudarmos a sua palavra. Pai do céu, é hora de abrirmos a palavra, suplicamos a orientação do Espírito Santo, nos dê iluminação, para que a gente entenda, mas também para que a gente viva a palavra. Mas eu quero orar de forma especial por aquele que sofre algum conflito, alguma guerra lá no seu país. A gente tem acompanhado o conflito entre Rússia e Ucrânia. Pai do céu, que o Senhor trabalhe nos líderes para que seja dado um cessar-fogo, para que a paz reine. Pai do céu, e aqueles que estão sofrendo que se sintam acolhidos, que o Senhor venha prover formas através de entidades para que essas pessoas sejam amparadas. E aqueles que perderam seus queridos, traga o conforto através da esperança que nós temos em Jesus Cristo. Eu suplico isso em nome do Salvador. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. A Bíblia é o nosso livro-texto, sempre. Nós também temos a revista Princípios, que eu sempre apresento no final, que é o nosso guia, o nosso material didático. Mas a Bíblia é o que orienta na nossa fundamentação aqui, tá bom? Lembrando a você que se você deseja mandar uma pergunta, tem um pedido especial de oração, eu tenho recebido esses pedidos, tenho orado. A Lídia é uma pessoa que tem a sua formação em teologia e está para atender os nossos telespectadores. Então não esqueça, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp do programa, 12981091268. Está aí, né? Está aqui, aqui assim, para cá, aqui. Opa, mais embaixo ali, tá? Então você pode mandar, tá bom? 12981091268. Beleza? Manda, nós queremos interação, queremos estar mais próximos de você, tá bom? Nós estamos estudando na temporada a lógica da existência humana e nessa semana o tema da salvação. Ontem eu comecei, né, eu terminei já a abordagem bíblica final a respeito do grande plano da salvação relacionado à morte. E a gente trabalhou o tema da ressurreição. E eu quero resgatar o texto que eu li ontem. Se eu não me engano, acho que esse foi um dos últimos textos. E eu sugiro a você que leia o capítulo 15 de 1 Coríntios. É uma carta que Paulo está escrevendo aos habitantes da cidade de Corinto, dos cristãos que habitavam em Corinto. Eles tinham... E nesse capítulo, ele está falando diretamente de um problema de eles não acreditarem na ressurreição. Acreditavam e pregavam que Jesus havia ressuscitado, mas não acreditavam que os mortos ressuscitariam. E aí Paulo faz uma fala mostrando evidências de como que não dá para ligar uma coisa com a outra. Se eu acredito que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, eu também, consequentemente, vou ter que acreditar que aqueles que morrem vão ressuscitar. E esse é um tema importante dentro daquela nossa linha de tempo, eu vou resgatar ela hoje, que é a lógica da existência humana. Tem que ter sentido. Vamos à tela, então. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12. Ora, se é corrente pregar-se, a minha fala aqui, tá? Que Cristo ressuscitou dentre os mortos, aquilo que eu disse que eles falavam que Cristo ressuscitou, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então não tem como
eu acreditar numa coisa, falar uma coisa e acreditar numa coisa e falar outra coisa. Não tem. E se Cristo não ressuscitou, aqui a fundamentação é bem interessante. É vã a vossa pregação e vã a vossa fé, se eu não acreditar que Cristo ressuscitou, não ressuscitou. E então, ele continua na sequência, verso 15. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque nós temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Então eu me torno até uma falsa testemunha, Paulo está dizendo, de Deus, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Vou resgatar. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque nós temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então não adianta dizer, o Senhor ressuscitou, mas eu digo, os mortos não ressuscitam. Então, eu não sou uma testemunha verdadeira. Então, na realidade, Deus não ressuscitou. É isso que Paulo está dizendo. Porque se os mortos ressuscitam, vejam que ele continua a argumentação. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 16. Continua a argumentação. Você está conseguindo acompanhar a sucessão de argumentação de Paulo aqui? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda mais, permaneceis nos vossos pecados. Olha só. Então, se eu estou usando essa argumentação, eu digo que acredito em Jesus, que ele ressuscitou, mas digo que os mortos não ressuscitam. Digo que Deus ressuscitou Jesus Cristo, mas não acredito que os mortos ressuscitam. Então, tudo que eu estou acreditando não tem significado nenhum. Porque se Cristo não ressuscitou, a minha fé não tem sentido, né? É vã, e ainda eu permaneço nos meus pecados. Por quê? Porque quando Cristo ressuscita, ele também liberta o indivíduo do pecado, que é o que nós vamos trabalhar hoje. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, ou seja, não vão nunca acordar. E aí onde está a lógica da existência humana? E aí vem mais, no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A palavra originalmente tem a ideia de miserável. A vida não tem sentido. Produção, terminou aqui no meu tempo, né? Nesse primeiro. Tem, né? Tá bom, obrigado. Então, olha só. Se eu não acredito no amanhã, eu sou miserável. Minha vida não tem sentido. Eu tenho que ir para o intervalo. Deu para você entender? A vida, ela só tem sentido se eu acreditar na ressurreição. Assim como eu acredito que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Senão, eu serei escravo do pecado, do erro, para sempre. É o que eu vou trabalhar com você a partir de agora. A segunda chance, a oportunidade de salvação, após o intervalo. É rapidinho, a gente já volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui nós estudamos a Bíblia, analisamos o texto bíblico e ainda disponibilizamos para você um material didático para você continuar aí na sua casa estudando. A gente estava aqui com o meu diretor, o Nelson, no ponto, e o Nelson lembrou uma coisa muito interessante. Não tem como a gente descartar, né, a ressurreição dentro do tema da Bíblia, dentro do tema da lógica da existência humana. Não tem como acreditar que
Deus vai ressuscitar e acreditar que hoje uma pessoa, por exemplo, eu trabalhei isso na semana passada, morreu e está viva ou está vendo o que está acontecendo. Isso não se ajusta, não está dentro do tema bíblico. Eu estou compartilhando isso com você para você perceber que todos os temas que a gente estuda, a gente coloca dentro de uma lógica, respeitando a sua crença. E acreditar na ressurreição é ter um coração consolado, mesmo que a saudade seja grande. Agora eu quero ir para a sequência, porque Paulo disse que, lá na carta aos Coríntios, que a gente estava lendo, que se eu não acreditar na ressurreição, eu sou escravo do pecado, do erro para sempre. Porque o indivíduo morre e ele tem que acordar para ter a eternidade de ser liberto definitivamente. Aí eu quero voltar para Gênesis, que a gente estudou na nossa primeira e segunda semana, quando a gente trabalhou a questão da origem e da queda, e depois as consequências da queda. Gênesis capítulo 3, verso 15, está dentro do contexto da queda, do erro que Adão e Eva cometeram, comeram do fruto proibido, e lembra que eles tentaram se esconder, eles se vestiram de folhas de figueira, tentaram disfarçar, Deus vai atrás deles, e esse tema é muito interessante, eu abordei quando a gente trabalhou isso. Deus é o Deus que vai em busca do ser humano. Essa é a grande diferença do cristianismo. O Deus do cristianismo não é um Deus que precisa ser aplacado, que precisa ser conquistado, é o Deus que vai em busca. E junto nessa busca, Deus apresenta a solução. Está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando nesse momento com a serpente, com o inimigo de Deus que tomou posse da serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor está apresentando aqui a primeira mensagem de salvação para o ser humano, dizendo, você não está perdido, haverá um descendente. Essa palavra, originalmente, ela está ali apresentando um indivíduo que nasceria e seria a grande solução para o erro humano. Pagaria a conta que era do ser humano. E a partir daquele momento, se esperava, será que nasceu o descendente? É a promessa do nascimento de Jesus. Jesus Cristo e o plano da salvação estavam dentro do plano divino, dentro da possibilidade se o homem caísse, se o homem errasse. Porque Deus não é pego de surpresa. O Senhor sempre tem. O Senhor não deseja algumas coisas para a vida da gente, mas o Senhor sempre tem a solução. Nem tudo que acontece em nossa vida é da vontade de Deus. A gente precisa entender isso. Mas o Senhor é capaz de transformar qualquer maldição em bênção, inclusive o pecado, inclusive a morte. E Jesus é apresentado aqui como aquele que viria, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, mas aquele que carregaria, aquele que teria as marcas deste pagamento. Vamos aprofundar isso. 1 Pedro capítulo 1 é a carta de Pedro à igreja cristã, motivando os cristãos que estavam sendo perseguidos. A gente tem vários temas e eu vou ler alguns versos aqui com você. Acompanhe comigo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Essa palavra resgatados, ela significa
alguém que é liberto depois de ter sido pago um resgate, alguém que é salvo diante de uma culpa, diante de uma conta que ele tem, diante de uma dívida que ele tem. Você não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. A palavra procedimento aqui tem o significado de conduta, comportamento, que vossos pais vos legaram, ou seja, que vocês herdaram dos vossos pais. O que Pedro está dizendo nesse verso? Que o pagamento da nossa conta não foi feito como prata ou ouro. O Gilmar errou. Eu preciso pagar a conta do Gilmar aqui. Só há pagamento do pecado se houver o derramamento de sangue, se houver a morte. Porque a morte era o salário. E não foi com prata e ouro, foi pelo precioso sangue de Cristo. O resgate, o pagamento, está aqui, paga a culpa, a conta do Gilmar. E não só isso, olha só que interessante. Vamos voltar ao texto. E também você foi resgatado do vosso fútil procedimento, ou seja, da sua conduta errada que você herdou. Em outras palavras, Pedro está dizendo aqui para os cristãos que você está liberto da culpa. Dentro da salvação, não posso carregar uma culpa. Quem aceitou o Senhor Jesus está liberto da culpa. Sequência, verso 19. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, sem mancha. Ou seja, não foi mediante prata e ouro, mas foi mediante o precioso sangue de um cordeiro, Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Eu termino com esse texto aqui. É muita informação para esse tempo, mas a gente vai tranquilo. Se você não conseguiu captar tudo, está aqui para você. Nosso material didático, nossa revista Princípios. Não custa nada. É só você mandar uma mensagem agora pelo WhatsApp para a gente. É o 12, só vou ver aqui no 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Manda uma mensagem agora e receba gratuitamente a revista Princípios. Receba nosso material didático. Estou falando para você hoje que errou, como eu, que erra. E junto com o erro vem o peso da culpa. O erro, o pecado. A culpa que oprime. A mensagem de hoje à noite é: você tem uma segunda oportunidade para receber o perdão e para viver uma nova vida. Você não vai ser um indivíduo perfeito, eu vou trabalhar isso a partir de amanhã. Mas isso não é mais natural em você, porque agora você vai ser guiado pelo Espírito, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Eu tenho a responsabilidade, eu posso errar, mas o Senhor diz assim: Gilmar, eu morri por você e eu te ofereço a graça, o perdão. Você deseja receber essa graça hoje à noite? Você deseja se agarrar em Jesus Cristo? Você tem enfrentado lutas? Você não consegue abandonar um erro? Se agarre ao Senhor Jesus nesse momento. Eu quero orar por você. Quero orar por mim, para que estejamos firmes no Senhor. Pai do céu,
Ajude-nos a recebermos a Tua graça, o Teu perdão para seguirmos em frente, para seguirmos a nossa vida com a certeza de que somos salvos em Ti. Eu clamo por isso para cada telespectador, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.